do Senhor nos diz assim: enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpado deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. O primeiro tipo de julgamento que nós não devemos fazer, ok? Capítulo 6, de 8 a 15. Oh, glória! Aleluia, Pai! Capítulo 6, versos de 8 a 15, diz assim: Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada sinagoga dos libertos dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias de Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria do Espírito com que ele falava. Então subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e prenderam Estevão, levaram-no ao sinédrio, e ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei, pois ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes de Moisés, que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Irmãos, o primeiro estilo de julgamento que o mundo faz, que os inimigos do povo de Cristo, que Satanás faz, e às vezes, irmãos, dentro da igreja, no nome de Jesus, aqui não, é o julgamento fraudulento, mentiroso. Como nós lemos aqui na passagem de Estevão, ele não tinha nenhum pecado, ele não tinha nenhuma culpa, mas eles subornaram homens para fazer falsas testemunhas, para julgar o homem de Deus naquele momento, porque eles queriam simplesmente matar Estevão. Irmão, você que é um homem cheio da presença de Deus, saiba de uma coisa: você vai incomodar aqueles que não estão cheios da presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. E pode ser, no nome de Jesus, na nossa igreja, isso não vai acontecer. Que pessoas queiram trazer acusações fraudulentas contra a casa de Deus. Às vezes, irmãos, não é dentro da igreja não, é lá na sua fábrica. É no meio da sua parentela. Deus vai te levantar. E como nós vimos aqui, no verso final aqui que nós lemos, o rosto de Estevão parecia como o de um anjo. É isso que as pessoas lá fora enxergam quando vê você cheio da presença de Deus, cheio de alegria. Glória a Deus. E eles se incomodam com isso. Por que ele é tão feliz? Como que ele consegue sobreviver? Eu estou passando tanta dificuldade aqui. E aí eles ficam tentando te derrubar com falsas acusações. Irmãos, em nome de Jesus, está repreendido isso sobre as nossas vidas. Que ninguém venha trazer falsas acusações na sua vida, na fábrica, na sua casa, na sua família, dentro da igreja.
você esteja protegido em relação a essas coisas. Aleluia. Que o Senhor possa nos guardar e nos proteger. Estevão aqui, nesse caso, ele morreu, irmãos, por causa dessas falsas acusações. Custou a vida dele. Ele morreu. Depois nós vamos falar mais um pouquinho a respeito de Estevão. Então, irmãos, que nós não venhamos fazer esse tipo de julgamento, porque nós não gostamos. Nós vamos então trazer falsas acusações para derrubar alguma pessoa, ok? E não aceite isso na sua vida também, porque aqui ninguém vai fazer isso, mas é para a gente se prevenir contra as pessoas que tentem fazer isso contra nós, amém? Aleluia. Irmãos, abra comigo em Mateus 26, versos 3 e 4, por favor. Mateus 26, versos 3 e 4. O segundo tipo, irmãos, de julgamento errado que as pessoas fazem está aqui em Mateus 26, 3 e 4, que diz assim: naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás. E juntos planejaram prender Jesus à traição e matá-lo. Até aqui. Irmãos, o segundo tipo de julgamento errado, falso, que pode acontecer é o julgamento injusto. Nós lemos aqui que esses líderes religiosos, eles planejaram a traição. Planejaram pegar Jesus, assim como foi com Estevão, com falsas testemunhas. Nós conhecemos a história que, infelizmente, Judas Iscariotes foi quem o traiu. Infelizmente. Então, irmãos, nós não podemos fazer um julgamento injusto. E a gente também não pode aceitar um julgamento injusto. Não fique triste. Não entre em depressão. Se você sabe que você está sendo injustiçado na sua fábrica, você está sendo injustiçado em alguma área da sua vida, porque os homens estão fazendo esse julgamento errado e injusto contra você. Só que Deus não está fazendo esse julgamento. Deus, ele está dando uma outra ordem. É diferente do que o homem pensa. Irmãos, se o homem não tem temor de Deus, misericórdia. Nós que somos cristãos, nós sabemos que nós vamos prestar conta de todos os nossos atos, de todas as nossas palavras. Então nós temos que temer demais. Se porventura nós algum dia fizermos algum tipo de julgamento injusto, quando nós temos esse temor, a gente então não faz esse tipo de julgamento. E se o mundo lá fora fez isso com você, irmãos, não fique triste. Não é Deus que deu esse julgamento, que deu esse veredito na sua vida. Infelizmente aconteceu. Apoie-se em Jesus Cristo, como foi dito nessa noite. Ele vai te exaltar, Ele vai te levantar. Seja liberto de toda a prisão que o mundo tenta impor sobre você. Mas fique firmado na palavra de Deus, no julgamento de Deus. Amém? Então, tenha cuidado com julgamentos injustos, né? E não aceite também esses julgamentos injustos, ok? Irmãos, o terceiro tipo de julgamento injusto que às vezes pode acontecer, por favor, abra comigo em Mateus 27, 21 a 23. Mateus 27, versos de 21 a 23. Diz assim a palavra de Deus. 27, 21 a 23. Então perguntou o governador: qual dos dois vocês querem que eu lhe solte? Responderam-lhe eles: Barrabás.
Perguntou Pilatos: que faria então com Jesus, chamado Cristo? Todos responderam: crucifica-o. Porque que crime ele cometeu? Então perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: crucifica-o, crucifica-o. Irmãos, o terceiro julgamento que podem fazer e que é errado, que nós também temos que tomar cuidado, é o baseado nas nossas próprias vontades ou experiências. Ou seja, com o que eu acho que é certo. Irmãos, esse não é o melhor jeito de se julgar, de se decidir algo. Com o que eu acho certo. Pode estar errado, irmãos. Pode ser falho. Porque cada um de nós teve uma infância diferente. Teve uma família diferente, um contexto diferente, situações diferentes. E às vezes, quando a gente tenta julgar algo a partir do que nós vivemos, provavelmente, irmãos, vai estar errado. E o povo aqui, eles decidiram que Jesus que tinha que morrer, não Barrabás. E Jesus não tinha culpa nenhuma. Era por causa de inveja, era por causa que Jesus Cristo cumpria a palavra de Deus e confrontava as ideias deles. Ou seja, porque eles não gostavam do que Jesus fazia. Então ele era digno de ser culpado. Mas esse julgamento baseado em quê? No que eu sei, no que eu conheço, no que eu acho. Isso é errado. O que eu acho não pode ser a vara de medir sobre o julgamento que nós venhamos a fazer. Tá? E isso fala muito conosco. De repente dentro da nossa casa, da nossa família, não é mesmo? Lá na minha casa, eu e minha esposa, nós somos totalmente diferentes. Se eu for julgar ela pelo jeito que eu vivi, ela está 100% errada. Se ela for me julgar pelo jeito que ela viveu, eu estou 100% errado. Mas não é pelo que eu vivi. Não é pelo que eu acho. Nós vamos ver depois qual que deve ser então a nossa medida para fazer justiça. Ok? Então, irmãos, que nós não venhamos fazer julgamentos a partir das nossas próprias experiências. Tome muito cuidado em relação a isso. Ok? Aleluia, Deus! Agora vamos para a parte boa. Falamos da... Não, tava bom. Tá bom, né? Tava bom. Que a gente possa tomar cuidado, né? Até então, com esses 3 tipos de julgamentos que possam ocorrer. Mas que nós venhamos então aplicar em nossas vidas esses 3 próximos tipos de julgamentos, que é o correto, amém? Irmãos, então o primeiro tipo de julgamento correto que nós devemos usar, vamos abrir lá em Gênesis capítulo 13, capítulo 3, versos 14 a 19. Gênesis 3. Diz assim a palavra do Senhor. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e o pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher e a sua descendência e os seus descendentes dela. Esse lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz a filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó
voltará. Irmãos 3:23 também diz assim: por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Leia também comigo, irmãos, Mateus capítulo 18, verso 15 e 17, por favor. Mateus capítulo 18, versos 15 a 17. Diz assim a palavra do Senhor: se o seu irmão pecar contra você, vá a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Digo-lhes a verdade: tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Irmãos, o primeiro tipo de julgamento correto que nós devemos fazer, se porventura tiver que fazer, é o julgamento justo, correto. Nesses 2 exemplos que nós vimos, Deus infelizmente teve que expulsar Adão e Eva do jardim do Éden. E em relação a se porventura houver algum atrito entre os irmãos, nós temos aqui um conselho de como lidar em relação a isso. Não é sair contando e espalhando para todo mundo. Vai você e seu irmão, tenta resolver. Aí depois precisa de testemunha. Aí depois leva para a igreja. Se ainda não der certo, aí infelizmente, em alguns casos, e eu não sei como o pastor Hildo trata com isso, eu não sou pastor da igreja, eu não vou julgar ninguém, tá? Talvez é necessário que a pessoa se retire. Eu não sei como é que funciona, tá? Eu nunca fui pastor, eu nunca fiz isso, não pretendo fazer, tá? Não sei, tá? Mas é isso que nós vemos aqui na Bíblia. É um julgamento correto e justo, irmãos. No jardim do Éden, Deus já tinha falado para eles não comerem daquele fruto. Eles desobedeceram e tiveram as consequências. Então sim, irmãos, nós pecamos, existem as consequências. O julgamento que nós falamos não é um julgamento para destruir a pessoa, para condenar a pessoa, para quebrar a pessoa. Mas o pastor Hildo já tem ensinado que tudo que é feito na igreja é para levantar, é para restaurar, é para edificar, fortalecer. Aleluia, Jesus. Então até no julgamento, irmãos, tem que ter sabedoria, tem que ter amor. Não é para condenação. Por isso nós temos que ser justos. Justos. Nós não podemos fazer como nós vimos nos 3 anteriores. A partir da minha experiência, jamais. Vamos ser justos. Infelizmente, nesses 2 casos aqui, a justiça teve que ser feita e o resultado não foi tão agradável. O homem teve que ser expulso do jardim do Éden, né? E na igreja não vai ser ninguém expulso no nome de Jesus, tá? Aleluia! Seja justo no julgamento, amém, irmãos? Amém. Irmãos, abra comigo também agora Mateus capítulo 27, versos 21 a 23. Mateus 27, versos 21 a 23. Perdão, irmãos. Atos 7, 59 e 60. Desculpe. Esse daqui nós lemos o povo acusando Jesus Cristo, né? Perdão. Atos 7, 59 e 60.
A palavra do Senhor nos diz assim: enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpado deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Irmãos, o segundo tipo de julgamento que nós devemos fazer, se preciso, é com amor e com misericórdia. Como foi difícil, irmãos. Eu não sei se eu e você nós teríamos essa capacidade de fazer o que Estevão fez aqui. Sendo apedrejado injustamente, fraudulosamente, e ainda assim falar: Deus, não impute esse pecado a esse povo, não faça com que eles sejam culpados. Olha, na hora da sua morte, ter misericórdia do povo que está te matando, irmãos. O presbítero ontem falou algo muito interessante. Na verdade, isso só é possível pelo poder do Espírito Santo de Deus. E é isso que nós tínhamos falado um pouquinho no início. No nome de Jesus, não vai acontecer com ninguém da nossa igreja, mas se acontece com algum da nossa família, irmãos, pode dar aquele momento de ira, de vingança, misericórdia, que a gente possa se controlar. Isso só é vencido, irmãos, com o enchimento do Espírito Santo na nossa vida. Porque como homem, como humanos, talvez a gente possa querer fazer justiça própria. Mas o nosso julgamento tem que ser com amor, com misericórdia. E aqui nessa igreja, graças a Deus, isso acontece. Aleluia. O pastor tem nos ensinado isso. Glória a Deus. Que você possa ajudar o seu irmão, levantar ele a cada dia mais. Não derrubar ele, terminar de empurrar no buraco. Misericórdia. Não, dá a mão. Vamos, vem comigo. Né? Vamos melhorar, vamos se ajudar, para que a gente possa crescer juntos. Amém. E, irmãos, e o último tipo de julgamento que nós devemos fazer está em Salmos 119, 137. Por favor, abra sua Bíblia. E esse, irmãos, eu digo que é o mais importante para nós. Salmo 119, 137. Diz assim: justo é, Senhor, e retas são as tuas ordenanças. Irmãos, abra também em Reis, por favor, capítulo 3, versos 26 a 28. 1 Reis, capítulo 3, versos 26 a 28. 1 Reis 3, 26 a 28 nos diz assim: a mãe do filho que estava vivo, movida pela compaixão materna, clamou: por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela, não a mate. A outra, porém, disse: não será nem minha, nem sua. Cortem-na no meio. Então o rei deu o seu veredício: não matem a criança. Dê a primeira mulher. Ela é a mãe. Essa história vocês conhecem. É aquela história que o rei Salomão teve que decidir, né? De quem que era aquela criança daquelas duas mulheres que vieram. Uma morreu, uma criança morreu quando foi dormir, a mãe deitou em cima da criança e ela acabou morrendo. E ela foi lá quietinha, pegou o filho da outra moça, né, falando que era dela. Só que a mãe verdadeira sabia que realmente aquela criança era filho dela. E quando chegou nesse momento aqui que levaram o rei para ele decidir, o que nós vamos fazer então? Uma falou: não, se não é minha, não é sua também. E a mãe verdadeira falou: não, então, antes do que a criança morrer, entregue para ela.
mais vale criança viva. E aí, com sabedoria, irmão,